16. Mulheres gratas. Quando nossos filhos eram pequenos, demos muita importância ao hábito de dizer por favor e obrigado. Eles não recebiam o que queriam se não pedissem da forma certa e se recusassem a agradecer, era retirado o que ganharam. Faz parte de uma boa educação, ao receber um presente, quando alguém lhe faz um favor ou ajuda com uma tarefa, espera-se uma resposta de gratidão. Queremos que outros nos vejam como educadas e simpáticas, mas será que nos contentamos apenas com a aparência de sermos educadas e simpáticas? Facilmente agradecemos, mas poderíamos dizer que somos pessoas gratas? Somos caracterizadas pela gratidão? Ou somos mais inclinadas a reclamar? Resmungar e focar mais o que é negativo do que o que é positivo. Acho que queremos ser gratas, porém, por causa da nossa natureza pecaminosa, enxergamos as situações difíceis, interpretamos de forma errada e deixamos de confiar o suficiente em Deus para agradecer. Graças a Deus, não estamos presas ao natural. Deus enviou Jesus para nos salvar dessa natureza pecaminosa e nos dar uma outra vida, uma que agora consegue ser grata pela dependência de Cristo. Em nós mesmas não somos capazes de obedecer ao que Deus pede de nós, mas, para quem já abraçou a salvação oferecida por meio de Jesus, é possível sim. Jesus quer viver a sua vida em nós e pede que dependamos dele para agirmos da maneira correta. Então, o que Deus pede de nós quanto à gratidão? Vamos trabalhar 4 esferas em que a Bíblia nos exorta a agradecer. 1. Agradecemos a Deus por quem Ele é. 2. Agradecemos a Deus pelo que Ele faz. 3. Agradecemos a Deus como ato de louvor. 4. Agradecemos a Deus, pois isso é uma ordem. Podemos resumir a lição das Escrituras dizendo que a gratidão caracteriza quem conhece e confia em Deus. 1. Agradecemos a Deus por quem Ele é. Encontramos vários textos que testemunham essa resposta diante da grandeza, do caráter e da bondade do nosso Deus. Veja alguns dos atributos de Deus que são motivo de gratidão pelo salmista. Sou grata porque Ele é meu Deus, Tu és o meu Deus, render-te-ei graças, Tu és o meu Deus. Quero exaltar-te. Salmos 118 e 28. Sou grata porque Ele é bom, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Salmos 107 e 1. Veja Salmos 118, 1 e 29, 136 e 1. Sou grata porque Ele é a minha força e o meu escudo. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia nele. Fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Salmos 28 e 7. Existem muitos outros versículos que nos falam de atributos louváveis do nosso Deus. Esses que citamos incluem tanto um atributo como uma resolução pelo salmista de agradecer ou louvar a Deus por essa qualidade de caráter dele. E quais seriam alguns outros atributos de Deus que apreciamos? O fato de Deus ser onipotente, todo-poderoso, nos conforta, pois diz que Ele tem como mudar as circunstâncias. Por Ele ser onisciente, saber tudo, nos acalma, pois confiamos que Ele conhece tudo e está no controle. A onipresença dele, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nos tranquiliza, pois sabemos que Ele sempre está conosco e nada acontece escondido. O fato de Deus ser amoroso, bondoso e sempre querer o nosso bem nos aquieta, pois podemos descansar nele mesmo sem entender a razão da circunstância. Para refletir e compartilhar. Escolha um atributo de Deus pelo qual você quer agradecer. Como essa qualidade divina lhe oferece conforto? De que forma isso tem sido algo muito importante em sua vida? Aprender a ser grata não é nada fácil para nós, mulheres. As exortações bíblicas para sermos gratos foram muito importantes para mim vários anos atrás quando eu esperava o nascimento do meu primeiro neto. Nossa filha Michelle morava no exterior naquela época, e Davi me disse que eu poderia viajar para passar 2 semanas com ela, ajudando na adaptação à vida como mãe de primeira viagem. Como o bebê iria nascer de parto normal, tivemos que adivinhar a data mais provável da chegada e então compramos a passagem aérea. 15 dias antes da viagem, a Shelley, nossa filha, ligou avisando que estava em trabalho de parto. Naquele momento eu enfrentei uma luta dentro do meu coração, mas eu realmente tinha um desejo de acertar na minha reação perante o desapontamento de perder o parto. Eu queria confiar em Deus o suficiente para não reclamar, mas agradecer, sabendo que o plano dele sempre visa a sua glória e ao nosso bem. Confesso que não foi nada fácil, mas descansei na bondade e sabedoria de Deus. De fato, nosso neto Davizinho nasceu naquela noite, mas Deus me deu um presente. Pois inesperadamente naquela época, conseguimos antecipar a minha viagem por 1 semana e acabei passando 3 semanas curtindo o meu netinho.
Não entendo as razões por que Deus não quis que eu estivesse presente na hora do nascimento de mais um Davi em nossa família, mas por conhecer o caráter do meu Deus, pude confiar no plano perfeito dele para mim, para refletir e compartilhar. Você consegue se lembrar de uma ocasião em que Deus mudou completamente os planos dele para o seu grande desgosto? Qual foi a sua reação? Olhando para trás, você consegue ver algo de bom que Deus fez? Por que é tão difícil para nós lembrarmos dos atributos de Deus em momentos de desapontamento? O que podemos fazer para ajudar nesses momentos? Há uma segunda razão pela qual devemos agradecer a Deus. O Deus que é bom também faz o bem. 2. Agradecemos a Deus pelo que Ele faz. Muitos textos bíblicos comemoram os grandes feitos de Deus em prol do seu povo. Vamos listar somente algumas passagens em que o autor bíblico louva a Deus pelo que Ele faz. Ele nos ama. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Salmos 107. 8 e 9. Ele está perto. Damos-te graças, ó Deus, damos graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Salmos 75 e 1. Ele cura. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Lucas 17, 15 e 16. Ele alimenta. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. João 6 e 11. Ele nos dá a vitória por meio de Jesus. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Ele nos conduz em vitória. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 2 Coríntios 2 e 14. Poderíamos passar um bom tempo falando dos grandes feitos do nosso Deus. Deus não somente é bom, Ele faz o que é bom. Voltando à minha história, os anos passaram, e eu já esperava o nascimento do meu 20º neto, filho da nossa filha caçula, Keila. Ela mora perto de nós e combinamos que eu cuidaria do filho mais velho quando chegasse a hora de ir para o hospital. Acontece que a nossa agenda estava cheia. No final de semana perto da data prevista do parto, Davi e eu viajamos para o Acre, orando o tempo todo para que a criança esperasse a nossa volta antes de nascer. Chegamos em casa e Deus atendeu a nossa oração. O pequeno Daniel ainda não havia nascido. No entanto, Daniel continuou não querendo sair do seu conforto no ventre materno. No próximo final de semana tínhamos mais uma viagem, dessa vez até Boa Vista, Roraima. Essa vez eu realmente relutei. Minhas conversas com Deus focavam mais em convencê-lo de que o meu plano era melhor do que o plano dele e custou para eu entregar-lhe a minha vontade. Eu tinha certeza de que dessa vez eu iria perder mesmo o parto. Então, combinamos com a Shelley, que nesta altura morava no Brasil, para cuidar do filho mais velho da Keila na hora do parto. Porém, logo depois que nós saímos para Boa Vista, alguns da família da Shelley testaram positivo para a Covid, e ela não poderia mais ajudar. Confesso que a minha atitude não demonstrou uma confiança plena em um Deus de amor que faz tudo para o nosso bem. Foi uma luta dentro de mim o tempo todo. Deus, sendo misericordioso e gracioso, segurou o parto aquele fim de semana. Conseguimos chegar em casa, e dentro de algumas horas Keila teve o Daniel. Nós ficamos com o irmão mais velho, Calvin. Realmente não merecia essa bondade de Deus, mas sou grata pelo que ele fez. Nem sempre a nossa vida acontece do jeito que gostaríamos, mas Deus sempre é fiel e faz tudo para sua própria glória e para o nosso bem, para refletir e compartilhar. Pense em alguns feitos de Deus pelos quais você gostaria de agradecer agora. Pode compartilhar com outras mulheres. 3. Agradecemos a Deus como ato de louvor. O hábito de agradecer a Deus caracteriza o povo de Deus e constitui um ato de louvor que agrada a Deus. Como disse o salmista, cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, Salmos 147, 7. Vejamos alguns momentos em que devemos louvar a Deus com gratidão, quando vemos a sua justiça. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos 7, 17. Quando experimentamos o seu favor, salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30.4 e 5. Quando nos maravilhamos com a sua grandeza,
Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Salmos 69 e 30. Quando apreciamos a sua proximidade, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo 104. Nesses versículos a gratidão está ligada ao louvor e à adoração. Os textos pedem para cantarmos, tocarmos instrumentos, ficarmos alegres. É muito natural cantarmos quando estamos felizes. Por outro lado, a música e o louvor a Deus nos consolam quando estamos tristes e nos ajudam a focar o que realmente tem valor eterno. Deus recebe louvor quando somos gratas. 2 dias após o falecimento da nossa netinha Daça, de 2 anos e meio, toda a nossa família estava reunida na casa do nosso filho primogênito, Davi, e sua esposa, Dri. Choramos juntos e conversamos, lembrando tantos momentos bons, mas a atividade principal naquele momento foi de ouvir músicas de louvor a Deus, hinos e cânticos que ministraram profundamente aos nossos corações. Mesmo com tanta dor, pudemos agradecer a Deus por tudo que Ele tinha feito em e por meio da pequena Daça naquele momento. Parafraseando o que disse Jó, o Senhor a deu e o Senhor a tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1 e 21. Muitas vezes, quando sou tentada a focar os problemas, tento pensar na grandeza de Deus e elevar os meus olhos para Ele e logo brota um espírito de adoração em meu coração, para refletir e compartilhar. Você já teve a experiência em que Deus usou a música para transformar os seus sentimentos de ingratidão em um ato de louvor? Como focar na grandeza dos atos de Deus pode nos tornar pessoas mais gratas? 4. Agradecemos a Deus, pois isso é uma ordem. Até aqui alguém poderia talvez pensar que gratidão é uma opção e bela em si, mas talvez um pouco idealista. Afinal, a vida é dura e nem sempre poderemos achar motivos para agradecer a Deus. No entanto, as Escrituras deixam muito claro o fato de que gratidão é marca de grife do cristão. Não é opcional, é uma ordem. Vários textos bíblicos nos exortam a agradecer. É uma ordem, dada a todas as criaturas. Rendam-te graças todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Salmos 145 e 10. Que substitui conversas inconvenientes. Não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, Efésios 5 e 4, inclui todas as coisas. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5 e 20. É como apresentamos nossos pedidos. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica. Com ações de graças, Filipenses 4 e 6, descreve a forma de viver e adorar. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, e edificados e confirmados na fé tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Colossenses 2, 6 e 7, veja Hebreus 12 e 28. Sermos gratas não é opção para as filhas do rei. É uma ordem e temos de obedecer. Os versículos deixam muito claro que todas as criaturas em todos os momentos e em todas as circunstâncias precisam manifestar gratidão. Mas como? Será que precisamos agradecer pelo falecimento de alguém querido? Por um assalto? Pela doença grave? Por dificuldades na família? Por falta de dinheiro? Por desconforto? Pela aparência? Por cansaço? Por não conseguir realizar os sonhos? Não precisamos agradecer pelos fatos difíceis em si, doença, roubo, falecimento, etc., mas agradecer a Deus como ato de confiança nele. Não tanto agradecer pela circunstância difícil, mas em meio à circunstância difícil. É ter confiança nele sabendo que ele é grande o suficiente para usar até os piores momentos e circunstâncias para formar algo belo e bom. Esse é o real sentido do texto usado tantas vezes de forma leviana para consolar alguém em circunstâncias difíceis. No eterno plano de Deus, nós o agradecemos porque sabemos que, às vezes de forma incompreensível para nós, Ele faz com que tudo coopere para o bem de sermos conformados à imagem do seu Filho. Por isso eu posso agradecer. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Quando passamos por algo difícil, ou simplesmente estamos chateadas com uma situação, precisamos parar e avaliar. Nós apenas enxergamos o aqui e agora. Mas Deus tem a visão da situação toda. Ele está trabalhando, orquestrando tudo para a sua honra e a sua glória.
Quando somos gratas pela fé, descansando nele, Deus faz uma obra em nossa vida, tornando-nos mais parecidas com Jesus. Não existe nada melhor do que ser transformada à imagem de Cristo, para refletir e compartilhar. Como você reage diante da ordem de sermos gratas? Em que momentos você tem mais dificuldade em obedecer? Conclusão: todos os dias enfrentamos a decisão de sermos gratas ou não. Para o mundo, não faz sentido nenhum agradecer em meio a tribulações e dificuldades, mas para nós, que somos filhas do Rei, que conhecemos quem Ele é e o que Ele faz. Como ato de louvor e em obediência a Ele podemos, sim, agradecer. Deus é glorificado por meio da nossa gratidão e nos transforma cada dia para sermos mais e mais como Jesus. Em tudo dai graças, porque estai à vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:22. A grande ideia. A gratidão caracteriza quem conhece e confia em Deus.